A gente cresceu ouvindo que Gengis Khan foi tipo Átila dos Hunos, um bárbaro destruidor que apareceu, arrasou tudo e pronto. Só que tem um detalhe estranho nessa história. Quando Alexandre o Grande morreu, por exemplo, o império dele desmoronou em meses. Os generais se mataram brigando pelo poder. Mas quando Gengis Khan morreu, o império dele não só sobreviveu, ele continuou crescendo por décadas. Só que o problema era que esse cara tinha saído literalmente do nada. Ele foi abandonado pela própria tribo ainda criança, chegou a ser escravizado por inimigos e viveu caçando ratos no deserto para não morrer de fome. E como é que alguém nessa situação vira o imperador do maior império terrestre da história? E mais importante, como ele construiu algo que durou gerações, quando impérios inteiros como o de Alexandre e Átila viraram pó antes do corpo deles esfriar. O que Gengis Khan fez de diferente? Que estruturas ele criou que eram tão fortes que sobreviveram até depois da morte dele? Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Imagina tu viver num mundo onde tua única lei é a força do cara mais violento da tribo. Não existe polícia, não existe estado, não existe nada além da lealdade ao teu clã. E essa lealdade, ela pode evaporar da noite pro dia. Era exatamente assim a Ásia Central no final do século XII. O deserto de Gobi e as estepes da Mongólia eram habitados por tribos nômades que passavam o tempo todo em guerra. Mongóis contra tártaros, merquitas contra queraitas e todo mundo contra todo mundo. A economia deles era basicamente pastoril e predatória. E tu tinha teus cavalos, tuas ovelhas, tuas cabras. Perdeu uma batalha? Perdeu tudo. Teus rebanhos, tuas mulheres, a tua própria vida. E olha só esse detalhe. Essas tribos não tinham nenhuma estrutura permanente. A lealdade de um guerreiro era pro chefe do clã dele. Se esse chefe morresse ou perdesse uma batalha, todo mundo simplesmente desertava. Ia para outro clã mais forte. E a traição não era uma exceção, era a regra do jogo. Foi nesse mundo que nasceu um garoto chamado Temujin, filho de Yesukei, um chefe tribal. Quando Temujin tinha uns 9 anos, o pai dele foi envenenado por tártaros rivais. E sabe o que a tribo fez? Abandonou a família dele, literalmente. Eles disseram que a água funda tinha ido e a pedra forte estava quebrada. Traduzindo, sem o pai forte, essa família não vale nada. Temujin, a mãe e os irmãos foram largados no deserto. Eles passaram anos sobrevivendo na miséria absoluta, caçando ratos para comer, vivendo como párias. E para piorar, Temujin foi capturado por uma tribo rival e escravizado. Eles colocaram um gangue nele, uma espécie de canga de madeira pesada no pescoço, usada para humilhar prisioneiros. Ele conseguiu escapar, mas a mensagem estava clara: nesse mundo, tu era nada sem poder. Agora segura essa informação. Esse garoto abandonado, humilhado e escravizado ia criar o maior império terrestre da história. Mas ele não fez isso só com força bruta. Ele fez isso destruindo completamente o sistema que o havia traído. Quando Temujin começou a juntar seus primeiros guerreiros, ele fez algo que ninguém esperava. Ele recrutou gente de fora do próprio clã, pegou órfãos, exilados, sobreviventes de tribos destruídas, gente que não tinha lealdade a ninguém. E isso era genial. Esses caras eram leais só a ele, mas ele precisava de aliados poderosos. Então procurou Togru, o Khan dos Queraitas, que tinha sido amigo do pai dele. Togru era cristão nestoriano. Na Europa, as pessoas achavam que ele era o mítico Preste João, aquele rei cristão lendário que ia ajudar nas cruzadas. Temujin se tornou praticamente um filho adotivo de Togru. Com essa aliança, ele começou a subjugar as tribos rivais uma por uma. Ele destruiu os merquitas que tinham raptado sua esposa Burt, massacrou os tártaros, vingando a morte do pai, e em cada vitória ele fazia algo radical, misturava os sobreviventes no próprio exército. Não era um saque tradicional, onde tu pegava as mulheres e o gado e ia embora. Não, ele absorvia os guerreiros derrotados e os reorganizava em novas unidades militares. E aqui entra a revolução estrutural, o sistema decimal. Temujin quebrou completamente
basicamente o sistema de clãs. Ele dividiu todo o exército em unidades de 10, 100, 1000 e 10.000 homens. Um grupo de 10 se chamava Arban. 10 Arbans formavam um Jagun de 100. 10 Jaguns formavam um Mirgan de 1000. E 10 Mirgan formavam um Tuman de 10.000. Por que isso era revolucionário? Porque agora um soldado não era mais leal ao clã dele, era leal ao comandante da unidade. E o comandante era leal ao Khan. A velha estrutura tribal tinha sido demolida. Gengis Khan tinha transformado uma coleção de tribos rivais numa nação-exército. E se tu tá achando isso impressionante, já deixa o like para fortalecer o canal, porque isso aqui é só o começo. O que ele fez depois com a lei e a religião foi ainda mais genial. Mas ele sabia que força militar sozinha não era suficiente. Então, em 1206, convocou o Kuritai, a grande assembleia de todas as tribos. Ali foi oficialmente proclamado Gengis Khan, o grande Khan, o imperador de todos os homens. E ele anunciou a Yassa. A Yassa era o código de leis do império e ela era implacável. Roubar um cavalo, pena de morte. Adultério, pena de morte. Brigar com outro mongol, pena de morte. A Yassa substituiu os costumes tribais contraditórios por uma lei unificada que valia para todo mundo. E o mais importante, a Yassa colocava a autoridade do Khan acima de qualquer outra lealdade, acima da família, acima da tribo e acima da religião. E por falar em religião, aqui tá outra genialidade. Gengis Khan estabeleceu a tolerância religiosa como lei. No mundo onde cristãos e muçulmanos estavam se matando nas cruzadas, onde sunitas e xiitas se odiavam, Gengis Khan disse: não me importa o que vocês adoram. Cristãos, muçulmanos, budistas, xamanistas, todos são bem-vindos. A única coisa que eu exijo é que vocês orem por mim e sigam a Yassa. Isso não era bondade, era estratégia pura. Tolerância religiosa significava que ele podia recrutar os melhores talentos de qualquer cultura. Engenheiros chineses, administradores persas, mercadores muçulmanos, todo trabalhando para o império. E isso nos leva à próxima grande transformação, a absorção do conhecimento. Quando Gengis Khan invadiu a China em 1212, ele tinha um problema. Os mongóis eram mestres da guerra de cavalaria em campo aberto, mas não sabiam como conquistar cidades muradas. A grande muralha da China tinha sido construída exatamente para manter gente como eles do lado de fora. Mas Gengis Khan capturou engenheiros chineses, e esses engenheiros ensinaram os mongóis a construir catapultas, torres de cerco, a usar pólvora. De repente, os nômades que só sabiam lutar a cavalo estavam derrubando as muralhas das maiores cidades do mundo. Em 1215, tomaram Pequim, e depois veio a expansão para oeste. Em 1218, o Shah Mohammed, o governante da Pérsia, cometeu um erro fatal. Executou os embaixadores de Gengis Khan. Os embaixadores eram sagrados, mesmo em tempo de guerra. E matar um embaixador é basicamente declarar que tu não respeita nenhuma regra. Gengis Khan respondeu com uma fúria metódica. Ele liderou a horda para a Ásia Central e destruiu as grandes cidades islâmicas de Bukhara e Samarcanda. Ele usou o terror como política de guerra. Cidades que resistiam eram exterminadas. Cidades que se rendiam eram poupadas, mas pagavam tributo pesado. E aqui entra outro personagem crucial, Yelyu Testusai, um sábio chinês capturado. Ele foi quem convenceu Gengis Khan de que não se pode governar o império a cavalo. E ele tinha razão. Um império do tamanho que Gengis Khan estava construindo precisava de administração, não só de conquista. E Yelyu Testusai introduziu a escrita usando o alfabeto uigur, o censo populacional e o sistema de impostos. E o mais importante, ele criou o Yuan, o sistema de correio expresso. O Yuan era basicamente uma rede de estações de mensageiros espalhados pelo império. Em cada estação haviam cavalos descansados. Um mensageiro podia trocar de cavalo e continuar correndo, cumprindo centenas de quilômetros por dia. E isso significava que uma ordem de Gengis Khan na Mongólia podia chegar na Pérsia em menos de uma semana. Ele podia comandar exércitos em 2 continentes simultaneamente. Era a internet da Idade Média. E guarda bem esse conceito do Yuan, porque lá na frente tu vai entender como essa rede de comunicação foi a única coisa que manteve o Império unido depois que ele ficou grande demais. Quando Gengis Khan
Khan morreu em 1227 durante uma campanha contra os Tangutas. Ele deixou um império estruturado. Ele não deixou apenas conquistas, ele deixou um sistema, a Yassa, a Horda, o Yuan, e ele deixou um testamento ideológico para os filhos, a obrigação divina de conquistar o mundo inteiro. E aqui está o contraste com o Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, o império dele se despedaçou em meses. Os generais se mataram brigando pelo trono, mas quando Gengis Khan morreu, o império dele continuou se expandindo. O filho dele, Ogedei, continuou a conquista da China. O neto dele, Batu Khan, liderou a invasão devastadora da Europa Oriental. E em 1241, os mongóis destruíram os exércitos poloneses e húngaros. Eles estavam a caminho de Viena quando Ogedei morreu e Batu teve que voltar para a Mongólia para participar da eleição do novo Khan. A Europa respirava aliviada, mas não porque tinha derrotado os mongóis. Eles simplesmente tinham tido sorte com o time. Se Ogedei tivesse vivido mais alguns anos, a história da Europa seria completamente diferente. O último grande Khan foi Kublai, o neto de Gengis. Foi sob Kublai que o império atingiu seu tamanho máximo. Ele conquistou o resto da China, fundou a dinastia Yuan e transferiu a capital para Pequim. Kublai foi o anfitrião de Marco Polo e foi através do Marco Polo que a Europa finalmente entendeu o que os mongóis realmente eram. Mas o império que Gengis Khan construiu para durar para sempre tinha um defeito fatal. Ele era grande demais. E a absorção de culturas diferentes, que tinha sido uma força durante a expansão, virou uma fraqueza. A dinastia mongol na China começou a se tornar chinesa. A Horda Dourada na Rússia começou a se tornar russa. O Ilkhanato na Pérsia começou a se converter ao Islã. O império se fragmentou em 4 khanatos rivais: a Horda Dourada, o Ilkhanato, o Khanato de Chagatai e o Grande Khanato. E esses khanatos começaram a lutar entre si. A unidade que Gengis Khan tinha forjado com a Yassa se dissolveu. E lembra do Yuan que eu falei? Pois é, nem ele conseguiu segurar o império desse tamanho quando a identidade mongol começou a se diluir. Em 1361, a dinastia Yuan na China foi derrubada pela revolta do Turbante Vermelho. Os mongóis foram expulsos e voltaram para as estepes. O império tinha acabado, mas o legado permaneceu. A Yassa, o conceito da lei acima da tribo, o Yuan, a ideia de comunicação rápida como ferramenta de controle e a tolerância religiosa como política de Estado. Gengis Khan não foi apenas um conquistador, ele foi um arquiteto. Ele transformou o caos tribal em uma ordem imperial. E talvez o legado mais importante seja esse. O Gengis Khan provou que um império não precisa ser construído por uma grande civilização. Pode ser construído por nômades, por párias, por gente que o mundo tinha descartado. Tudo que tu precisa é de um sistema melhor que o dos teus inimigos. Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo aqui, acho que vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima!